Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo e divulgação. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideais muito próprios acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu vida afora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro. Ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 anos de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta. Juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas, no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo, e nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito, muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro visivelmente alterado, você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles, frequentemente, para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro, não apenas creio. Sei que tudo isso é verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam?
Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas, de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Claramente sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça! Você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto, o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou: Fora daqui, embusteiro, fora daqui! O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro mistificador, se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos, a fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez, naquela hora, dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante da madrugada, começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação.